Olá pessoal, quem conversa com vocês é a professora Júnia Andrade. Vocês vão sentir um pouquinho de eco, eu vou explicar a vocês. Eu estou fora do Rio hoje e essa aula seria gravada de um estúdio, mas eu acabei fazendo uma troca entre essa aula e um simulado do SESP por uma troca de informação de concurso, então não saiu do jeito que a gente estava esperando, de modo que eu tive que improvisar para fazer essa aula. Então eu estou fazendo essa aula numa sala que está com poucos móveis, então vai dar uma certa reverberação, tá? Mas vou comentar aqui com vocês o gabarito do nosso simulado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. De posse do comentário desse gabarito, vão vir em blocos, né, que eu vou mandar para o curso. Naturalmente eles devem juntar isso e transformar num material só. E a gente vai comentar aqui item a item do nosso simulado em relação aí à resposta. Eu já até deixei para vocês aqui o que está destacado é o gabarito. E vamos comentar por que, o motivo de ter dado essa resposta, tá? Bom, primeira questão número 1, pergunta sobre o objetivo central do texto. Para você poder acertar essa questão, sempre tenha em mente o seguinte, tá? Quando a banca te pergunta por objetivo central do texto, ela quer saber sobre a tese do texto. Ora, gente, a tese do texto, ela está ou na introdução do texto ou na sua conclusão. Por quê? Quando um texto dissertativo se divide, ele se divide em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução é apresentada a tese. O que é a tese? A tese é a primeira afirmação do autor do texto, tá? É a primeira afirmação do próprio autor do texto. E a conclusão é a ratificação dessa informação, é a ratificação disso. A conclusão ratifica a tese, ou seja, ela ratifica essa informação. Ratificar é o mesmo que confirmar. Ela confirma essa observação, tá bom? Então, gente, por isso que deu letra E. Por quê? Se você observar a letra E, há uma crítica à qualidade do ensino brasileiro, que se configura como obstáculo para que o país alcance a prosperidade. Se você observar lá no início, ele diz assim, ó. Olha só, o preço da ignorância. O título já traz para você uma pitadinha da tese. Ignorância, então, tem a ver com a ausência de educação ou falta de qualidade da educação. E aqui vai falando, ó, que nos últimos anos, os melhores cérebros do país têm buscado compreender as razões que levaram o Brasil a transformar-se numa espécie de lanterninha da prosperidade. O Brasil está sempre em último, né, na prosperidade. E aí se descobre que exatamente a peça-chave, né, para isso daí seria o país inserir-se na sociedade do conhecimento. E ele vai defender uma série de pontos de vista sobre isso e de repente o autor diz assim para nós, né? Ele fala que ao final, ó, no jogo da competitividade mundial, o jogo que se define o sucesso das empresas e do país, a má qualidade do ensino e sua incapacidade de entregar ao mercado profissionais que ele demanda transformam-se no veneno mortal. Então veja que aqui o problema está ligado ao ensino, tá? Então respondida aí questão número 1, sempre que vocês forem ler questão em concurso público, pedir o objetivo central do texto, pedir a primeira informação sobre o texto, leia início e leia fim do texto muito bem, tá? Questão 2, modalidade textual predominante no texto 1, isso aqui tem caído cada vez mais em concurso público, muita atenção. Veja só, vocês vão ver que o texto 1 é um texto de opinião, né? Portanto, sendo um texto de opinião, é uma dissertação, né? Uma dissertação argumentativa, certo? Por quê? Gente, dissertação diz respeito àquele texto que explica alguma coisa. E a argumentação diz respeito à opinião, não é? Se eu explico e expresso uma opinião sobre os fatos, eu tenho, portanto, uma argumentação, tá? O que é uma injunção? Uma injunção é um texto de comandos. Por exemplo, tipo uma receita gastronômica. Ponha 2 colheres disso, 3 xícaras daquilo, então eu estou te comandando. Isso é injunção. E o que é exposição? A exposição é a explicação imparcial. Ou seja, é o contrário da argumentação. Seria quando eu explico alguma coisa, mas não tenho uma opinião assim direcionada nem contra nem a favor de nada, tá bom? A descrição é uma caracterização, né? E a narração seria um relato.
Caracterizar, você caracterizar uma pessoa, como ela está vestida, como ela é, tá certo? A altura, peso, se a pessoa é simpática, se não é. A narração é você contar o que aconteceu, é um relato daquilo que aconteceu, tá bom? Então aqui sobre as modalidades, que são muito importantes para estudar para concurso público. Questão 2. Questão número 3. Entre as estratégias argumentativas presentes no texto 1, só não há. Gente, quando se fala em estratégia argumentativa, a banca está chamando a sua atenção para os mecanismos de prova, de comprovação da tese. O texto tem vários mecanismos de prova. Por exemplo, ele tem argumento de autoridade, ou seja, pessoas de autoridade, como tinha um economista no texto falando. Argumento de autoridade é o mesmo que argumento de testemunho, tá? O nome é a mesma coisa, tá bom? Só muda o nome, mas é apenas uma forma de você falar diferente a mesma questão. O argumento de exemplificação, você vê que ele cita a China, cita outros países comparando com o Brasil. Então ali você tem exemplificação. A prova concreta são os números, resultados de pesquisa. O texto tem isso. Salvo engano, no segundo ou no terceiro parágrafo tem isso. O que ele só não tem é um argumento histórico. Né? Você não tem uma alusão histórica aí, nem um período da história para sedimentar e dar valor de prova à questão. Questão 4 já sai da interpretação e entra na parte da acentuação, né? Questão que pode acontecer no nosso concurso público. Então se pede a informação, gente, muito cuidado em concurso, muita gente erra simulado quando está cansado, quando a banca pede exceção ou incorreção, tá bom? Vamos usar as palavras que temos acentuadas. Temos aqui últimos, que é, acento na antepenúltima sílaba proparoxítona. É a mesma coisa que acontece com cérebros, proparoxítona, tá? Proparoxítona. País, cuidado com país, que muita gente acha que é oxítona. Não, país é hiato. Separou o i e o u, ou is, us, i, u, is, us, você tem hiato, tá bom? Então aqui você tem o hiato. O tem é um monossílabo, mas atenção, tá? Atenção. O tem não é um monossílabo tônico. Aqui existe um acento diferencial. Acento diferencial. Sabe por quê? Os monossílabos tônicos que são acentuados são os terminados em a, e o, né? Tipo pó, pá e pé. Tem termina em M. E ali é acento diferencial para você fazer diferença entre o tem singular e o tem no plural, tá? Esse aqui é o tem no plural. Cai bastante em concurso este tem no plural, tá bom? Que não perdeu seu acento, tá? Em função da nova ortografia. E nós temos, olha só, né, acentuados graficamente espécie, que é paroxítono terminado em ditongo, espécie, como história, né, paroxítono terminado em ditongo. Muita gente acha que é proparoxítono, não é. É uma falsa proparoxítona, tá bom? Então, você tem que, como história, como diário. É muito comum essas terminações ia, ie, io, né? São muito cobradas em concursos públicos. Isso aqui são paroxítonas terminadas em ditongo, tá? Paroxítonas terminadas em ditongo, tá certo? Então, muita atenção, são importantíssimas aí para a prova. Portanto, a gente não tem monossílabo tônico, né? A gente tem paroxítona, a gente tem hiato, a gente tem acento diferencial, a gente tem duas proparoxítonas, só não tem isso aqui, tá bom? E mais, questão 5. A banca diz assim: na passagem, um grupo de pesquisadores do Banco Mundial acaba de fornecer uma peça-chave para decifrar parte da questão. O emprego da concordância verbal encontra-se correto, certo? Situação similar ocorre na passagem. O que quer dizer situação similar? Concordância também, correta. É isso, tá? Então, que situação eu tenho concordância correta? Veja a letra A, nós temos aqui o verbo haver. O verbo haver é um verbo impessoal, ele não aceita sujeito, portanto ele impessoaliza seu auxiliar, né? Deve haver pesquisadores, parece haver pesquisadores. O verbo haver sempre impessoaliza seu auxiliar, perfeito? Cuidado com o verbo existir, porque o verbo existir aceita sujeito. Portanto, parecem existir pesquisadores. Pesquisadores parecem existir. Se eu coloco aqui à esquerda do verbo, vem a concordância naturalmente. Parecem
existir, certo? Estados Unidos parecem interessados, errado. Para ter plural, quando tem nome de país, tem que ter nome de lugar, não é? Tem que ter artigo. Os Estados Unidos parecem. Se eu tirar o artigo, vai ficar no singular. Estados Unidos, né? Estados Unidos parece. Aí vai ficar no singular, tá bom? Letra D, né? Vamos lá, a letra D é uma concordância muito importante, muito querida em concurso público, que é aquela concordância do sujeito formado por expressão partitiva. O que é a expressão partitiva? Imagine você aqui uma barra, não é? Sempre o mesmo desenho que eu faço, que eu acho bem ilustrativo, uma barra, e essa barra precisa ser consumida, né? Então, se você tem uma parcela pequenininha, é uma parte, é um partitivo. Se você tem metade, é um partitivo. Se consome quase tudo, também é um partitivo. A gramática diz que seu verbo pode concordar com a parte ou concordar com o todo, tá? Tanto com a parte quanto com o todo. Ora, gente, eu vou apagar aqui só para explicar. O que acontece nesse caso aqui? 1,5 para o português é singular. 1,5 está. Então, estou concordando, percentual é parte, estou concordando com esse 1,5, 1,5 está, certo? Por quê? Porque para o português só existe plural quando você tem uma quantidade maior ou igual a 2. Aí configura-se plural em língua portuguesa. Do contrário, não. 1,5 está. Veja que o todo, que é o adjunto de nominal, que é a palavra grupo, também está no singular. Então você não tem a formação do plural. 1,5 está, o grupo está. Por isso que aqui seria singular, tá? E outro casinho de concordância bem interessante é o caso do mais de, não é? Que regra é essa? Vamos lá. Quando você tem mais de, menos de e perto de, o que você tem? A seguinte regra, quando existe mais de, menos de e perto de, o verbo, tá, gente? O verbo vai concordar com o numeral. Concorda com o numeral. O verbo concorda com o numeral. Então, não façam conta. É muito importante não fazer conta. Se você tem mais de um grupo, então é mais de um está. Está interessado. Mais de um está interessado. Nunca mais de um estão interessados. Porque você tem que concordar com o numeral 1. Isso aqui é uma regra fixa. Isso aqui é um rol taxativo da língua portuguesa. Você não pode fazer conta, tem que memorizar isso aqui, tá bom? Então, bastante atenção aqui. Vamos para a questão de número 6. Então, resposta da 5, letra A, cai bastante em concurso, tá, gente? Os chamados verbos impessoais, vou até repito eles para vocês aqui. Ó, essa turminha aqui, haver, fazer e tratar-se, sempre cai em prova, eu sempre falo para o aluno, ó, já vai para a prova pensando nisso aqui. Que eles são empregados no singular, tá bom? Desses casos aqui, os mais importantes, letra A, letra D e letra E são os mais importantes, tá bom? Para você em concurso público. Então já vai pensando ali, haver, fazer, tratar singular. É claro que eles têm sentidos específicos para poder ir para o singular, que é o haver indicando existir, o fazer indicando tempo decorrido, não é? E o tratar-se por si só. Os empregados estão somente no singular. Se você guardar isso aqui, já tá ótimo. Porque a banca só vai trazê-los no sentido impessoal mesmo, tá? Então, atenção. Vamos mais. Questão de número 6. A banca diz assim. O resultado não poderia ser mais revelador. Em tal passagem extraída do texto 1, só não temos palavra que pertence à seguinte classe gramatical. Vamos lá. Isso aqui, artigo. Então, letra A fechou. Resultado, substantivo. Né? Substantivo. O não, gente, é advérbio de negação. Né? Poderia ser, isso aqui é verbo, né? Mais advérbio de intensidade e revelador adjetivo.
tá? Revelador adjetivo, que é um qualificador, tá bom? O que a gente não tem é nenhum conector, nenhuma conjunção. Portanto, a classe que eu não tenho é conjunção. Vou para a questão número 7. Diz assim: considere as seguintes passagens do texto 1. Então vamos lá. Vamos ver o que a banca quer. Acerca dos verbos destacados, assinale a informação incorreta. Bom, vamos analisar cada verbo. Todos esses 3 verbos aqui, todos os 3, primeira coisa que a gente vai analisar verbo, a gente tem que pensar nas flexões. Que flexões o verbo tem? Gente, o verbo tem flexão de modo, tempo, voz, número, pessoa e gênero, quando você tem um particípio. Você pode ter singular, feminino e plural. Isso aqui é só o caso do particípio. Particípio. Então vamos lá. Primeira coisa, o que interessa para fins de concurso público são esses 3 aqui, ó. Modo, tempo e voz. É isso que pesa para o concurso. Então a primeira coisa que eu penso é no modo. Em que modo estão esses verbos? Estão todos no modo indicativo. São todos tempos do indicativo. Agora eu vou analisar os tempos. Aqui eu tenho concluiu, né, que é um passado, portanto é um pretérito muito bem acabado, pretérito perfeito. Pretérito perfeito representa algo concluído, né, já finalizado. Pretérito perfeito. Vivíamos é também passado, porém pretérito imperfeito. Porque é aquele passado que se prolonga, né? É um passado contínuo. Ele se prolonga. Eu era, eu vivia, nós vivíamos, certo? O poderia é um tempo muito importante, tá vendo, Ria? Isso aqui é o futuro do pretérito. Que, veja só, preste atenção, o indicativo me traz ideia de certeza enquanto modo. O indicativo traz ideia de certeza enquanto modo. Porém, o futuro do pretérito é um único tempo verbal pertencente ao indicativo que vai trazer para mim uma ideia de possibilidade. Possibilidade. Não é uma certeza, nenhuma dúvida, mas é algo possível, né? Algo possível. Eu sempre falo para vocês, vocês têm que pensar em uma situação tipo essa daqui, ó. Se eu passasse, né, trocaria meu carro. Quer dizer, se você passasse um concurso, você trocaria seu carro. A sua dúvida não está em trocar, está em passar. Isso aqui é a dúvida. Trocar é possível. É uma hipótese. Provavelmente você vai trocar. Então isso aqui não é dúvida, tá? Também não é certeza, porque depende de passar, tá bom? Certo? Isso aqui que encerra o modo subjuntivo, ó. Modo subjuntivo. Isso aqui não. Isso aqui é o finalzinho do indicativo. É a transição. Quando o indicativo está deixando de ser indicativo caminhando para o subjuntivo. Tá certo? Tudo bem? Guardaram as explicações? Bom, vamos então para o exercício. Vamos ver então aqui. Veja que o exercício pediu a incorreta, certo? Ora, todos os verbos pertencem ao indicativo? Sim. Um dos verbos indica pontualidade? Sim. Qual? O primeiro, certo? Que está flexionado no pretérito perfeito. Um dos verbos indica possibilidade? Sim. O terceiro, porque ele está no futuro do pretérito. Um dos verbos indica continuidade? Sim. O imperfeito, que é o segundo. Todos indicam que as ações ocorreram no passado? Não dá para saber pelo último, porque o número 3 é futuro do pretérito. Pode ser que tenha acontecido no passado, pode ser que seja algo provável, tá? Certo? O resultado não poderia ser mais revelador. É algo provável, tá bom? Então, cuidado com a letra E. Você tem o futuro do pretérito. Às vezes, o futuro do pretérito pode estar no passado, depende do contexto. Às vezes, não, tá bom? Questão 8. Vamos lá, questão 8.
O efeito, porém, é insuficiente, né, para sustentar o crescimento de uma economia globalizada. A conjunção destacada na passagem acima só não poderia ser substituída pela seguinte. Gente, conjunção, porém, é conjunção adversativa. Quando você olha para todas as conjunções aqui, todas são adversativas, todas. Todas são. Júlio, não obstante, é que o não obstante pode ser tanto adversativa ou concessiva. Depende do uso. Ou adversativa ou concessiva. Tá? Depende do uso. Mas o que a banca quer de você? Ela quer uma substituição. Você tem que substituir. Quando você coloca todas as conjunções aqui, todas substituem o porém, com exceção do mas, mesmo sendo do mesmo grupo. Por quê? Por causa da posição dessa conjunção. Então, muito cuidado com o que vocês estão lendo. A banca não pediu o mesmo valor, ela pediu uma substituição. Ou seja, o aluno que está atento, ele faz essa questão mesmo sem saber a teoria, tá? Veja que não dá, o efeito mas é insuficiente, não dá, tá bom? Então, questão 8, né, quem não prestou atenção foi isso. Questão 9. Questão 9. A banca pergunta assim: com a pesquisa ficou claro que essas deficiências também provocam a perda de competitividade do país. Nessa passagem, extraída do texto 1, a oração em destaque funciona como: gente, nunca classifiquem, tá? Nunca classifique nenhuma função sintática sem antes isolar o sujeito. Como é que eu isolo o sujeito quando eu tenho oração? Eu venho aqui, substituo essa oração toda pelo pronome neutro isto. Porque o sujeito, ele fica na sua posição original à esquerda do verbo. Ele fica à esquerda do verbo. E os concursos públicos fazem de tudo para vocês marcarem qualquer opção que não seja o sujeito, tá? Eles fazem de tudo. Eles colocam, por exemplo, situações como essa aqui, ó, surgem críticas ao projeto. E eles fazem de tudo para você perguntar isso aqui. Surgem o quê? Críticas, objeto direto. Vai errar, tá? Vai errar. É só você pegar isso aqui e colocar antes do verbo. Críticas surgem. Colocou antes do verbo, você descobre que isso aqui é o sujeito, tá bom? É bem simples assim. Quando vem na forma de oração, para você não ter que carregar a oração inteira para antes do verbo, a gramática te dá uma saída. Usar o pronome isto. Ficou claro isto ficou claro. Tá vendo? Ó, isto ficou claro. Veio para essa posição, você tem sujeito, tá? Porque aqui nada mais é do que isso aqui ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou seja, oração que exerce papel de sujeito, tá bom? Então, sempre que for classificar a função sintática, antes de fazer perguntas, olha o sujeito. Isolar o sujeito é só colocar esse elemento à esquerda, tá? Tá certo? Principalmente quando vem com partícula C, quando você tem assim, por exemplo, olha só, corrigiu-se o exercício. Aí muita gente pensa assim, corrigiu o quê? Objeto direto. Não faça isso em concurso. É só você reescrever. O exercício foi corrigido. Colocou à esquerda, o que você tem aqui? Ó, exercício, sujeito, tá? Ao reescrever, você localizou o sujeito. Só reescrever de modo que o elemento venha para a esquerda, perfeito? Então, questão 9, letra C. Vamos para a questão de número 10. Não tenho a menor dúvida de que o baixo crescimento do PIB brasileiro nos últimos anos está intimamente ligado à baixa qualidade do ensino. O emprego da crase na passagem extraída no texto está correto. Isso só não se repete ou seja, em que situação que a crase estaria errada. Gente, a crase está errada aqui na letra D, porque atenção, cada é pronome indefinido, assim como toda, tá certo? Qualquer, nenhuma ou nenhum, né? Nenhuma. Ou seja, qualquer pronome indefinido, tá? Então, não há crase antes de indefinição, tá certo? Cuidado com isso.
Nós não temos crase em ambientes de indefinição. O Júnior, e a letra E? Por que a letra E tem crase se aquele é masculino? Vamos lembrar o seguinte, qual é o conceito de crase? Crase é fusão de sons semelhantes, fusão de sons semelhantes. Então, quando você tem um A encontrando com outro A, vai haver crase deste A, o que é representado pelo acento grave, tá bom? Então, quando você observa aqui a letra E, veja só, a regra se destina, aquilo que se destina a. Esse A que é solicitado por este nome anterior aqui é sempre a preposição, tá, gente? Sempre a preposição. Nesse sentido, a preposição a junta-se com a do aqueles. Por isso que o aquele é o único masculino que tem crase, tá bom? Então, único masculino com crase. Por quê? Porque é o único que vai começar com A, tá certo? Perfeito? Questão 11. De acordo com o texto. Gente, essa questão aqui, ela meramente interpreta o texto, né? Ela não está te pedindo o objetivo central do texto. Então, você tem que ficar atenta a todas as informações que tem no texto, tomar cuidado com, vamos dizer assim, com situações que te levam a erro, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, ele diz assim, muitas iniciativas do Executivo passam pelo crivo do Poder Legislativo. Deixa eu te dar uma ideia bacana. Quando você estiver interpretando, não tiver nenhuma sombra aqui de se a banca quer o objetivo central do texto tal, fique de olho em palavras que saltam os olhos. Por exemplo, palavras que têm iniciais maiúsculas. Elas vão te ajudar a localizar a informação, certo? De que modo? Aqui falou de Poder Executivo, não falou? Então eu vou ao texto pesquisando Poder Executivo. Porque o Poder Legislativo está para todo canto desse texto, tá? Então eu sei que tem Poder Executivo, a informação está por aqui. Ele me diz assim, o Legislativo também é responsável pela apreciação da maioria dos atos do Poder Executivo, né? Aí diz, isso significa que passam pelos parlamentos das diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas pelo Presidente da República, pelo governador do estado, pelo prefeito. Então, muitas iniciativas, né, que são quase todas, passam pelo crivo do Poder Legislativo, que passam pelo Parlamento. Então, por isso que a resposta é a letra A. Tá? Então, quando você tiver a banca não te deu nenhuma chance no enunciado geral, o que você vai fazer? Você vai olhar para as opções. As opções elas vão descortinar para você várias situações para você matar, tá bom? O caso B diz assim, dos três poderes, o que melhor atua na concepção dos cidadãos é o poder legislativo. Bom, ele falou cidadãos, né? Eu vou procurar aqui essa informação em que eu tenha cidadãos, para eu poder localizar. Bom, veja que passando a caneta aqui, não tem cidadãos, não é? Aqui também no segundo parágrafo não tem na última ele vai falar de cidadão, tá? O que já dá uma mudança de sentido, singular e plural alteram o sentido, mas vamos lá. O Poder Legislativo é o meio de um cidadão, a partir de seus representantes eleitos pelo povo, participar e intervir nos assuntos públicos, né? Mas a história mostra que nem sempre foi assim. Então ele é o que melhor atua? Não, tá? Não tem essa. Apenas o cidadão ele pode se ver representado às vezes pelo Poder Legislativo. E letra C. O Poder Legislativo, na qualidade de representante da sociedade, sempre interveio nos assuntos públicos. Cuidado, gente, que as flexões, elas mudam o sentido, tá? Como assim? Os verbos, por exemplo. Se você tiver tempo verbal diferente, né, do texto em relação às opções, você tem mudança de sentido, tá? Você pode ver que aqui falou interveio. E você vai ver que ele diz que é o meio de participar e intervir. Então, cuidado que isso daqui não tá legal, tá? A história mostra que não foi assim, tá vendo? Aqui que vem o verbo ser, indicando outra coisa. Cuidado, por exemplo, com os elementos nominais nas flexões, né? Por exemplo, você tem que entender o seguinte, que plural é diferente de singular numa interpretação, tá certo? Que feminino é diferente de masculino numa interpretação. Isso aqui também é importante você analisar quando estiver
fazer a interpretação de texto, tá? Se tiver curiosidade, eu dei um curso de interpretação aí para aprovação, está no canal da aprovação no YouTube. No meu canal Júnior Andrade tem várias dicas de interpretação de texto, né? Vale a pena você conferir, tá bom? E letra D. O legislativo nem sempre está presente na vida cotidiana dos cidadãos. Cuidado, que ele falou que, né? Olha só, vamos ver vida cotidiana, o cidadão já vem aqui embaixo como cidadão, já nem estaria mais certo, né? Mas ele fala que o legislativo está presente no dia a dia das pessoas. E lá falou que ele nem sempre está presente no dia a dia das pessoas. Presente ele está, se ele representa é outra questão. E aqui na letra E diz que todas as iniciativas legislativas são de competência do Poder Legislativo? Todas não. Lá o texto só diz que boa parte das iniciativas do Executivo vão passar pelo crivo do Legislativo, tá bom? Questão 12, uso dos porquês. Vamos lá. Ele quer saber o seguinte: a grafia do termo em destaque está correta. E essa correção se repete em que passagem? Né? Que passagem nós vamos ter correção? Gente, vamos entender o seguinte, ó. Primeira questão. O porquê junto, sem acento, equivale ao pois. Ele acontece quando você consegue trocar pelo pois, tá? Ó, está presente no dia a dia das pessoas, pois é o responsável, tá bom? Porque junto troca pelo pois. O porquê junto e com acento é o substantivo, que a gente reconhece porque no entorno dele haverá algum determinante, por exemplo, um artigo, tá bom? Haverá algum determinante, então você tem o porquê, que é o substantivo, tá? Preste atenção que o determinante fica mais fácil para você. Pois agora na letra D, ó, muitos querem saber o porquê. Teria que ter acento, que é o substantivo, olha o determinante aqui, né? O porquê separado, olha só, e com acento, atenção em a dica. A separação advém do fato de haver uma dúvida. Toda vez que você tem uma dúvida, não é porque é pergunta, às vezes é uma pergunta indireta, existe uma dúvida. E a acentuação advém da pausa, porque quando você para, né, a palavra na pontuação, a carga de força vai para a última sílaba ou para a última palavra. Então, quando você para na pontuação, não é só porque é porque de final de frase. Cuidado, tá? Por acaso, por ser final de frase, ele se separa e acentua, simplesmente, gente, porque esbarra na pontuação, tá bom? Que é o caso disso aqui, ó. Não sabemos, dúvida, né? Por quê? Mas, tradicionalmente, se julga que o legislativo está afastado da sociedade. Não sabemos por quê. Parou na pontuação, tá vendo? Então, houve pausa, tá? Agora, cuidado na letra A. Vocês podem ver que eu expliquei 3 porquês, não é isso? Se você guardar esses 3, aí não estude o porquê separado sem acento, porque ele é mais difícil, tá certo? Se não for nenhum desses 3, só pode ser o outro, tá bom? Guarda esses 3 que é mais fácil. Não se explica, ó, se não se explica, ele fala assim, não se explica por quê, sendo o legislativo representante da sociedade, ele nem sempre nos representa. Não se explica. Veja só, ele diz assim, não se explica por que, separe, certo? Ó, o motivo, tá bom? Ô, Júnia, tem acento porque tem vírgula aqui. Veja que essa vírgula nada mais é do que uma intercalação. Ela não é uma pausa real, ela é só uma intercalação. Ora, se ela não é, a pausa não vai acentuar. Traz a dúvida, então apenas separa, tá bom? Por que não se pode julgar ser injusta acusações que sofre o legislativo? Ó, por quê? Separado por quê? Dúvida, tá? Só isso. Não acentua porque não esbarra em pontuação. Não se discute aqui nenhum, olha só, nenhum funciona como um determinante. Então é junto, tá? É substantivo, certo? Algum porquê, nenhum porquê, ou porquê, este porquê. Tá bom? Então, atenção aí. Questão 13. Questão 13, a banca diz assim, é uma questão de reescrita que aparece muito em concurso. A banca diz o seguinte para você. Assinale a opção em que a reescrita de trechos do texto 2 mantém a correção gramatical e o sentido original do texto.
Gente, na letra A tá assim, desde a. Então ele quer correção, ó, e sentido. Deixa eu te dar uma dica. Foque em correção. Te ajuda bastante, tá? Desde a proclamação da República, vírgula. Você pode observar que quando tem reescrito, os advérbios mudam de lugar. Advérbio mudou de lugar, gente, muda o sentido. Tá vendo? Ó? Aqui ele saiu de perto de proclamação da República, né, dessa temporalidade, e mudou para o verbo refletir. Então ele deixa de modificar esse outro advérbio que está aqui e passa a modificar o verbo, tá? Cuidado. B. Está presente no dia a dia das pessoas porque é o responsável pela elaboração das leis que regem o país, né? O estado e o município. Está presente no dia a dia. Gente, não tem mais essa grafia aqui, tá? Graças à reforma ortográfica, não importa o tipo de dia a dia, sempre separado. Por quê? Porque a reforma diz que essas palavras que têm preposição, elas não precisam de hífen, já tem preposição, tá bom? Já tem preposição aqui. Palavras que têm preposição não precisam de hífen. É claro que nós temos uma listinha de exceções, tá? Por exemplo, quando é nome de elemento de botânica, né? Tipo pimenta, pimenta do reino. Isso aqui é exceção. Nome de seres da natureza, animais, fauna e flora, não é? Você tem que colocar ali o hífen, mas tirando isso aqui, não, já não usa mais, tá bom? Tem preposição no meio, não usa mais, tá? Então, atenção. A letra C é correta, não é? Erro da D. As diferentes iniciativas passam pelos parlamentos de quase todas as esferas. Cuidado. Isso significa que passam pelos parlamentos das diferentes esferas. Ó, são parlamentos das diferentes esferas. Veja que o adjetivo aqui mudou de posição. Vocês vão ver muito isso em reescrita. Advérbio e adjetivo, quando mudam de posição, você pode ter certeza. Eles passam a modificar palavras diferentes. Por isso que dá mudança de sentido, tá? E na letra E, vou chamar sua atenção, ó. Crase antes de verbo, não tem. Tá bom? Tá certo? Crase antes de verbo não tem, tá, gente? Certinho? Então, cuidado aí. Resposta letra C. Questão 14, sempre, ó, atenção, né? Caindo em prova, voz passiva, sempre estudar voz passiva. Nós temos dois tipos de vozes passivas no português. A passiva sintética, conhecida como pronominal, não é? Que é aquela em que você vai ter o verbo, a partícula ser e o sujeito. O aluno tem que decorar essa fórmula, tá bom? E para ser passiva sintética certinho, você tem que conseguir reescrever a sentença. Tá? Tem que conseguir reescrever a sentença. Por exemplo, ó, alugam-se apartamentos. Isso eu tenho. Precisa-se de apartamentos. Pessoal, no primeiro caso eu consigo reescrever. Eu consigo falar que apartamentos são alugados. Conseguir reescrever é um caso de voz passiva sintética. Esse verbo está na passiva sintética, tá bom? Ou pronominal. Não conseguir reescrever, que é o caso de baixo, ó, fica estranho, não é? Esse verbo está na voz ativa. É aquele caso que você não sabe quem é o sujeito, né? Portanto, sujeito indeterminado. Indeterminado por quê? O verbo está na voz ativa, tá? Lembre-se que quando está na voz passiva, ó, o sujeito está logo depois do verbo. Então, nesse caso aqui, sujeito, apartamentos. Lembra? Consigo reescrever colocando à esquerda, sujeito. Então, isso cai muito em concurso, hein? Cai muito em concurso. Pronto. Além da voz sintética ou pronominal, atenção, você tem a voz passiva analítica, que é aquela, atenção, composta pelo verbo ser mais particípio.
Existem outros verbos também, mas no concurso basta o verbo ser, tá bom? O verbo ser mais particípio, certo? Ora, gente, quando a gente pega um verbo e vai verter para a voz passiva analítica, né? A gente tem que ficar de olho ou na forma de passiva pronominal ou na forma de passiva analítica. Então, veja só, o poder legislativo reflete os diferentes momentos. Os diferentes momentos, ó, são refletidos. São refletidos. Por isso que deu letra A. Agora, vejam bem, por que não pode ser letra B nem letra C? Porque você não pode inventar verbo. Se você não tinha o verbo ser aqui em cima, não cabe, tá bom? Certinho? Então não dá, tá? Outra coisa, por que não pode ser então letra D, Júnior, que tem partícula C? Veja só, quando você vai fazer transição verbal, não importa de que voz para que voz, você precisa, atenção, manter, né? Manter as flexões de tempo. Tá? De tempo e de modo. Tá certo? Porque se o verbo está no presente aqui, você tem que manter o presente aqui. Tudo bem? Não posso alterar isso aqui não, tá? Então isso aqui está no passado, não pode. E a letra E inventou o verbo. Certo? Então questão 14, letra A. Vamos mais. Questão 15. Questão 15, a banca diz assim: o legislativo também é responsável pela apreciação da maioria dos atos do Poder Executivo. O tema em destaque exerce a função sintática dele, né? Veja só, gente, você vai ver que esse termo aqui começa com preposição por, certo? A preposição por, geralmente, ela é responsável por dois elementos sintáticos. Ou ela é responsável pelo agente da passiva, tá? Ou é pelo agente da passiva, ou é pelo complemento nominal. Ela vai formar um ou outro. Para você ter agente da passiva, tem que ter voz passiva. Concorda? Quando você olha para o verbo, que só tem o verbo ser. Cadê o verbo no particípio? Não tem. Então, aqui não é. Portanto, vai me sobrar o quê? Complemento nominal. É responsável por isso. Tá? Certinho? Então, responsável por isso. Então, aqui, gente, ó, letra D. Veja que está complementando o nome. Você complementa nome, tem uma grande chance de ser complemento nominal, né? Porque o agente da passiva complementaria o verbo. Como assim, Júnior? Exemplo, ó. Olha só. As armas foram recuperadas pela Polícia Civil. Aqui você tem preposição por de novo. Só que complementando, ó, o foram recuperadas. Aqui eu tenho voz passiva analítica, né? Voz passiva. E esse pela Polícia Civil vai ser o agente da passiva. Vai ser o agente da passiva. Você já sabe que não tem como ser sujeito. Por que não? Porque tem preposição. Sujeito vai ser as armas. Que é o sujeito que sofre a ação, sujeito paciente, tá? Isso aqui não pode ser sujeito que tem preposição, tá bom? Então, questão 15, D de dado. Questão 16. A banca diz assim para nós na 16. Na passagem em destaque, se uma vírgula for inserida após leis, então vou colocar uma vírgula aqui, só não ocorrerá o seguinte. Gente, isso aqui é aquele velho caso, que sempre cai em concurso, das orações subordinadas adjetivas, que eu falo que o aluno tem que decorar mesmo, tá? Eu tenho adjetiva explicativa, né? Que é a que possui vírgula e que me traz um sentido geral para as coisas, certo? Adjetiva explicativa tem vírgula, sentido geral. E tem adjetiva restritiva, que vem sem pontuação, ou seja, sem vírgula,
e tem sentido particular. Isso aqui a gente não tenta nem entender, a gente decora. Isso aqui é fichinha certa no concurso, tem que decorar isso aqui. Como é que eu sei que é oração adjetiva? Por conta do pronome relativo, tá? Por conta disso. É ele que introduz esta oração para mim. Então o que acontece, gente? Enquanto não tinha vírgula, o sentido era particular e a oração era restritiva, tá? Enquanto não tinha vírgula. Se eu colocar vírgula, o sentido se torna geral e a oração, por sua vez, explicativa, certo? Coloquei vírgula, sentido geral, oração explicativa. Então vamos lá. O sentido da frase é alterado? É. A banca quer aquilo que não acontece, tá bom? Há uma ideia particular se tornará generalizada? Sim, porque era particular, colocou vírgula, ficou geral. Haverá mudança na classificação da oração? Sim, ela deixa de ser restritiva, porque não tinha vírgula, e se torna explicativa. A sentença permanecerá correta? De certo modo, sim, porque só muda a classificação, né? Haverá uma particularização? Não, porque a vírgula generaliza. Vírgula generaliza. Cuidado que vírgula nunca particulariza, hein? Cuidado, isso aí todo mundo cai nisso em concurso. 17. A história mostra que nem sempre foi assim. Certo? Ele diz assim: assinale a opção em que o termo em destaque tem tem igual valor morfossintático, né? Vamos ver aqui o que nós temos. Primeira coisa que eu vejo que eu quero saber o valor do que. Existem dois grandes valores, são 9 na verdade, mas existem dois grandes. Se você guardar esses dois aqui já ajuda. Quando eu troco o que por o qual, tá? Troco o que por o qual, o que nós temos? Ele é pronome relativo. Troquei o que por o qual, pronome relativo, certo? Tudo bem? O qual, a qual, né? Pronome relativo. Quando eu consigo trocar o que a partir da sua oração, tá? A partir da sua oração, pelo isto, troquei o que pelo isto, né? Eu tenho que esse que será conjunção integrante, conjunção subordinativa integrante, tá bom? Trocou pelo isto, conjunção subordinativa integrante. Tem mais situações que eu vou mostrar a vocês aqui, tá? Uma situação de perigo aqui que eu vou mostrar. A história mostra isto. Ora, eu consigo trocar a partir do que da sua oração? O que eu tenho? Conjunção integrante. Tá certo? Vamos lá. Defende-se sempre que o poder isto não. Né? Defende sempre que o poder que mantém sua essência, o poder o qual mantém sua essência. Isso que estava no meio de um texto, tá? O poder o qual mantém sua essência. Então aqui, pronome relativo. O legislativo tem que observar seus princípios. Cuidado com isso aqui, que dá vontade de falar, o legislativo tem isto, mas não, tá, gente? Quando tiver o tem que e tal, é o mesmo que tem de. O legislativo tem de observar, ele tem que observar. Nesse caso, esse que aí é preposição. Essa é a situação de risco que eu falei. Quando vier o verbo ter, fique atento. O que vem depois dele sempre é preposição, tá? Não há lei a qual não reflita. Lei a qual não reflita. O que é isso aqui? Pronome relativo. Convém aos legisladores isto. Então, convém isto. Aqui vai se formar uma oração subordinada substantiva. Portanto, de. Por quê? Conjunção integrante. Convém aos legisladores isto. Isto convém aos legisladores. Certo? Não se sabe o que esperar. Cuidado que eu sei que você perguntou, não se sabe isto, não é? Mas você tem que perguntar em cima do que e não em cima do o. Cuidado com essa situação aqui. Essa situação é super perigosa, é uma exceção. Quando você tem o o é pronome demonstrativo, certo? Ele é demonstrativo. Não se sabe aquilo qual. Esse que vai ser sempre pronome relativo, hein, gente? Isso aqui é um perigo em concurso. Toda vez que eu tenho o que,
O o é demonstrativo, o que é relativo, tá bom? Isso aqui é uma exceçãozinha, só para vocês ficarem atentos. O demonstrativo, o que é relativo, certo? E vamos então para texto 3 aqui, né? Penúltima questão aqui deste bloco. Questão 18. O objetivo do texto é, atenção, você já sabe, quando a banca pergunta por objetivo do texto, início ou fim. Gente, aqui, olha o que nós temos, ó. Ele começa dizendo assim: sociólogos, educadores, pesquisadores e outros estudiosos há muito bem debatendo a questão da violência. Então você já sabe que o assunto é violência. A exclusão social, levada a efeito de maneira acelerada nos últimos 40 anos, é uma das principais causas desse descalabro, ou seja, da violência. A exclusão social é uma das principais causas. Tá vendo? A falta de perspectivas leva facilmente crianças e jovens a tornarem presas fáceis dos tentáculos dos traficantes. Então, gente, por isso que a resposta bateu aqui, ó. Não é? Refletir sobre a violência, considerando em especial suas causas. Tudo bem que ele falou de uma causa só, basicamente. Mas é que as outras não vão, de jeito nenhum, fechar o objetivo do texto. O que ele fala? Ó, apresentar as ações policiais. Não apresentou no início nem no fim, né? Demonstrar que a corrupção é um mal maior que o narcotráfico. Cuidado! Ele fala assim, ó, um site profundo de reforma da sociedade. A corrupção precisa ser extirpada dos órgãos públicos, tá? Mas a sociedade exige muito mais. Então veja que não está se falando que ele é maior. Isso não tem. Relatar a situação de criança, relatar não é, porque é um texto de opinião. Portanto, não há relato. Relato seria tipo de texto narrativo. Seria tipo de narração. Propor mudanças profundas no combate à violência, não, ele não propôs uma mudança, uma reflexão sobre causas. Portanto, melhor, letra D de dado. E 19. Nas passagens abaixo, os termos em destaque referem-se corretamente aos que constam entre parênteses, com exceção de. Então, vamos lá. Gente, para que serve o SS? Para você recuperar. Recuperar alguma coisa que já passou, tá? Isso é para você recuperar uma ideia passada. Perceba que esse SS, por recuperar, ele é conhecido como pronome anafórico. Pronome anafórico, porque ele vai recuperar. O que não recupera com correção é a letra C, porque ele fala, ó, o filme Cidade de Deus é o retrato realista desse quadro de miséria. Ele chama isso de setores da população. Veja que quando você observa aqui no texto, ó, o filme Cidade de Deus, o retrato realista desse quadro de misérias. Que quadro de misérias? É quando o traficante fornece emprego, fornece proteção, assistência, né? E em contrapartida exige o silêncio das pessoas. Então esse quadro é essa situação, tá? Que foi aqui narrada. E não somente a expressão população. Portanto, errado. E questão 20... ele diz assim, a concordância verbal está correta em todas as passagens a seguir, com exceção de. Vamos lá. Aqui, ó, sujeito formado por expressão partitiva, lembra? Da barrinha, né? Mesmo a maioria é partitivo. O verbo pode concordar com o núcleo ou concordar com o adjunto de nominal. Então, a maioria vive, os narcotraficantes vivem. Então, tá bacana. Tá? No caso B, para eu testar a concordância, viu que tem partícula C? Eu preciso reescrever. Eu reescrevi, não deu para colocar a esquerda, não deu para colocar a esquerda. É aquele caso do sujeito indeterminado. E aí eu deixo o verbo no singular, tá bom? Porque não dá para... Com quem que eu vou concordar? Não consigo. O caso C, verbo haver, você se lembra, tem que ficar no singular. Haver indicando existir, tá? O caso D, cuidado. Observa-se jovens. Jovens são observados. Olha só, eu reescrevi o que apareceu plural. Então, errada é essa, tá? Errada é essa aqui. E verbo fazer indicando tempo decorrido também fica no singular. É da turminha do verbo haver. Haver, fazer e tratar-se no singular. Haver, fazer e tratar-se no singular. Perfeito? Joia?
Bom, vamos para o próximo bloco, para a gente fechar aqui esse segundo conjunto. E agora, pessoal, questão 21 diz assim: todas as sentenças trazem casos corretos de regência, com exceção de, vamos ver? As crianças que assistimos como voluntários são do Mali. Gente, esse assistir aqui é no sentido de ajudar, tá? Ajudar, auxiliar. Então, ele não pede preposição mesmo, certo? Por isso que ele está correto, tá? É um verbo transitivo direto, não pede preposição. O assistir que vai pedir preposição é o assistir no sentido de ver. Assistir igual a ver vai pedir preposição. Tanto que você fala o seguinte, ó, assistimos ao jogo. Esse pede preposição, que é no sentido de ver, presenciar. B. Algumas regras das quais me lembro, ó, atenção, verbo lembrar-se. Os verbos esquecer e lembrar, quando vem com pronome, esquecer-se, lembrar-se, vão pedir preposição, tá? Quem se lembra de, né? Quem se esquece de, tá certo? Agora, se você tirar o pronome, não pedem preposição. Por exemplo, ó, esqueci seu dinheiro. Né? Seu colega tinha que te dar um dinheiro, diz isso aí, esqueci seu dinheiro. Não pede preposição, tá? Porque é sem pronome. Se você colocar o pronome, vai ficar o quê, ó? Esqueci-me do seu dinheiro. Certo? Colocou pronome, vai preposicionar. Caso C. A companhia aérea informou aos parentes, aqui que não tá legal. Por quê? Apareceu preposição na pessoa e na coisa. Não dá, certo? Na pessoa e na coisa não pode. O verbo informar, ou você coloca a preposição na pessoa, a companhia aérea informou aos parentes o estado de saúde dos passageiros, informou aos parentes o estado de saúde, então veja que a preposição ficou aqui, certo? Ou se não, você coloca a preposição na coisa a ser informada. Ó. A companhia aérea informou os parentes sobre o estado, tá? Então o verbo informar, ó, informar. Ou você informa alguém sobre alguma coisa, ou você informa a alguém, né? Alguma coisa. Ou você informa alguém sobre alguma coisa, ou informa a alguém sobre, ou informa a alguém alguma coisa. Não pode, a gente nunca pode fazer isso aqui não, ó, em português, ó. Colocar preposição para pessoa e para coisa ao mesmo tempo. Não dá, tá certo? Só tem um verbo no português que permite isso, que é o verbo queixar-se. Queixar-se. Tá? Você pode se queixar a alguém sobre alguma coisa. Só este verbo. Quando você tem dois objetos, ou um tem preposição ou o outro, mas nunca os dois, tá? Verbo preferir, correto. Prefiro sair à noite a ficar em casa. Quem prefere uma coisa a outra, né? Prefiro sair a ficar em casa. Lembrem-se de que a gente não pode usar preferir com a ideia de prefiro mais, prefiro menos, tá, gente? Não pode. É sempre com essa, só com essa preposição aqui, a, tá bom? Não posso falar prefiro mais nem prefiro menos. E letra E. Os que fazem concursos visam a um futuro seguro, perfeito. É o verbo visar, indicando almejar, desejar, ele vai pedir preposição. É verbo transitivo indireto. Verbo visar, né, indicando almejar, querer, desejar, ele vai pedir preposição. Perfeito? Então, errado é a letra C, que trouxe dois objetos preposicionados para o verbo informar. E questão 22, a banca diz assim: todas as passagens abaixo foram escritas com linguagem denotativa, com exceção. Gente, o que é linguagem denotativa? É uma linguagem bem objetiva mesmo, em que as palavras são seguidas aí ao pé da letra, tá? A linguagem conotativa, que é a exceção, a conotativa, é a linguagem figurada.
É a linguagem figurada, que você vai ter por meio de metáforas ou tipo de figura, não é? Uma menção a um significado. A letra D é que tem linguagem figurada, porque, ó, tentáculos dos narcotraficantes. Narcotraficante não tem tentáculo, né? Isso aqui foi uma linguagem figurada, tá bom? Certinho? E vamos mais, questão 23. 23 nós temos o seguinte: assinale a opção em que o emprego da vírgula tenha sido feito de modo gramaticalmente correto. Então vamos lá para ficar bonitinho. A inovação tecnológica visa oferecer ao cidadão mineiro, né? Olha só. A inovação tecnológica visa oferecer ao cidadão mineiro. Vou pular o par de vírgulas, tá? Quando você tiver um par assim, você pode pular o par para ver se faz sentido, tá? Então, olha só. A inovação tecnológica visa oferecer ao cidadão mineiro segurança e rapidez. Gente, essa aqui acho que vai dar problema, tá bom? Porque a letra A está corretíssima e aqui pediu gramaticalmente correto. Então a letra A está correta. Você pula o par de vírgulas, tá vendo? Olha só, tem sequência sintática, tá bom? B. O agendamento eletrônico evita fila nos postos. Nos postos. Posso parar aqui? Não. Olha que dica interessante que eu vou te dar. Você quer saber se a vírgula está errada ou correta? Venha lendo, pare na vírgula. Pare na vírgula. Se tiver sentido completo, vírgula correta. Se o sentido for faltoso, né, tá faltando sentido, vírgula errada. Tá certo? Isso aqui é uma dica bem bacana. Veja, são postos de quê? Preciso seguir. Então isso aqui tá errado. A letra A, vocês vão ver que tem um par de vírgulas. Quando tiver o par de vírgulas, olha só, aí você pula o par. Você vem lendo, entenda o par como se fosse uma pedrinha, não é para você pular para outra. Então, ó, veio lendo, ia parar aqui, não ia? Mas aí você pulou o par, fez sentido, ó. A inovação tecnológica visa oferecer ao cidadão mineiro segurança e rapidez no atendimento presencial. Então, isso aqui está correta. Letra C. Confirmando o seu agendamento, imediatamente será gerada uma senha, será utilizada pelo painel de chamados no dia marcado. Gente, a letra C também está correta. Veja só. Nesse caso, a gente não vai fazer esse teste da vírgula em curso. Por que não? Porque aqui nós temos uma regra bem explícita de pontuação, tá? Você viu que o nosso verbo está no gerúndio? Viu, não é? Então isso indica que eu tenho uma oração subordinada, né? Reduzida, certo? Reduzida de gerúndio. Toda vez que eu tenho oração subordinada adverbial, tá certo? Ou seja, há uma oração reduzida colocada antes da oração principal, né, que é uma oração subordinada adverbial. Olha só, colocada sempre antes da oração principal, essa vírgula é obrigatória, tá? Porque houve uma inversão na ordem, tá certo? Ó, ordem invertida da oração, ordem invertida, tá certo? Do período, né? Você colocou oração subordinada antes da oração principal, isso acontece com as orações adverbiais, principalmente se estiverem reduzidas. Então tá certo aquela vírgula, nós estamos por enquanto anularia a questão, né? Letra A e letra C corretas. D. Cada cidadão poderá agendar, pare aqui. Cada cidadão poderá agendar o quê? Eu teria que fechar essa vírgula aqui, ó. Porque aí ficaria o par para eu pular, até 3 civis por CPF, tá? E letra E. Metade dos universitários deseja, se for preciso, deseja o quê? Tá vendo que eu não consigo seguir? Só se eu intercalasse, eu colocasse aqui. Porque ficaria, metade dos universitários deseja estudar fora do país. Tá vendo? Aí faria sentido, tá bom? Portanto, gente, questão número 23, duas respostas A e C. Um ponto para todo mundo aí no concurso público. Questão 24. Ele diz assim: a concordância nominal neste trecho aqui em cima, né, extraído do texto, foi feita de forma correta, tal como ocorre concordância nominal correta também na passagem. Aqui, gente, ó, a impunidade dos criminosos é apontada, por isso que isso é correto, a impunidade é apontada. Vamos lá, casos especiais de concordância nominal. Segue anexo ao seu e-mail as cópias? Não, as cópias seguem anexas. Toda vez que você tem adjetivo,
E se você preposicionar o adjetivo, ó, pegou o adjetivo e colocou preposição, ele se torna advérbio. E nesse caso, sabe o que vai acontecer? Ele fica invariável. Tá? Advérbio fica invariável, tá bom? É necessária atividade? Não, somente se fosse a atividade. As expressões é bom, é necessário, concordam com o artigo dos nomes, certo? Quando você fala, ó, cerveja é bom, mas a cerveja é boa, tá certo? É bom, é necessário, tem que concordar com o artigo. A corporação fica meio constrangida quando algum policial desvia-se da legalidade. Perfeito. É meio. Sabe por quê, gente? Meio é advérbio. Esse advérbio está modificando o adjetivo constrangida. Então, meio não pode, não existe meia constrangida. É meio constrangida. Certo? E há casos bastante, né? Casos bastantes, porque concorda, ó. Sabe a palavra muito? Quando vier o bastante, eu vou te indicar trocar pelo muito. Há casos muitos de corrupção, há muitos casos de corrupção. Troca por muito que você vai fazer a flexão correta. Então, há casos bastantes, né? Veja que a boca que é correta a letra C por enquanto. E não se esperam amplas discussão e reformas? Não. Ampla discussão e reformas. Por que não pode para o plural, professora? Compreenda o seguinte, olha só. Na gramática você tem substantivo nesta posição e o adjetivo aqui, certo? Essa é chamada ordem natural da concordância, substantivo aqui, adjetivo aqui. Quando o adjetivo está aqui, ele está na casa dele, casa dele. Então você pode ter até mais de um substantivo que ele na casa dele, ele vai concordar com o mais próximo ou concordar com os dois. Na casa dele, ele fica à vontade, tá? Ele concorda com o mais próximo ou com os dois. Por exemplo, é como se falasse assim, moto e carro novo, quer dizer, concordando com o mais próximo, ou novos, concordando com os dois. O adjetivo está na casa dele, então na casa dele ele faz o que ele quer. Quando ele vai para a casa dos outros, ou seja, ele migra para antes do substantivo, ele fica tímido. Então ele só concorda com o mais próximo. Tá vendo? Ele fica tímido. Então você fala o quê? Nova, moto e carro. Ele fica tímido, concordando apenas com o mais próximo. Compreendeu? Então, de olho nisso aí, tá? Mais 25. Na passagem, há alguns casos, há alguns endereços mais elegantes onde eles residem. O pronome de destaque está gramaticalmente correto. Similar situação será. Gente, pronome onde apenas para lugar físico. Lugar físico, quando você usa o relativo onde. Lugar físico, certo? Portanto, a letra A está errada. Por quê? Foram muitas reuniões onde. Reunião é evento, gente. Não pode usar onde, tá? Reuniões nas quais, olha, nas quais, em que, mas onde não, porque onde só para lugar físico, tá bom? São normas cujos aqueles incisos não, são normas cujos incisos. Após a palavra cujo, guarde isso aqui para mim, só pode ter substantivo. Após cujo, substantivo. Não pode ter pronome. Por isso que não existe cujo ou. Não pode ter artigo. Só tem que ser o quê? Substantivo. C. Não sei bem aonde eles querem nos levar. Veja que agora apareceu aonde, mas não tem nenhuma referência. Ele não veio aqui como relativo, ele veio como indefinido. Então você pode usar o onde ou aonde, tudo bem. Mas por que é aonde? Por conta do verbo levar. Quem leva alguém a algum lugar, certo? Quem leva alguém a algum lugar. Quando eu tenho verbo de movimento,
verbo de movimento, eu uso aonde, tá? Eu uso o aonde ou para onde, certo? Aonde você vai, porque quem vai a, tá? Aonde você vai? Onde você mora? Onde você mora? Quem mora onde? A pessoa está parada, ela reside ali, tá? Mas quem vai a. Aonde você vai? Ó, movimento, tá bom? E D, até aonde sabemos, não, até onde sabemos. Vocês não estão vendo referência a lugar aqui, gente, porque eles estão sendo usados como indefinidos. Quando eles são usados como relativos, é que ao se relacionarem tem que ser para lugar, tá bom? E o policial cuja a exemplar, não, cuja exemplar conduta, tá? Lembrando depois de cuja apenas substantivo. Portanto, letra C está bem empregada, 25, letra C. 26, ortografia. Vamos lá. O termo extraído do texto narcotraficante está corretamente grafado, sim. Se considerarmos a ortografia vigente, todas as opções a seguir trazem palavras corretamente grafadas, com exceção de. Gente, vamos lá. O que diz a nova ortografia? Né? Ou seja, as regras novas. Elas dizem o seguinte: quando você tem palavras inteiras, tipo couve, flor, né? Salário, família. Aqui você tem palavras inteiras, você vai usar hífen. Quando tem palavras inteiras, tá bom? Porém, quando você tem pedacinho de palavra, o que é pedacinho? Prefixo, tá? Prefixo. Eles vão extinguir o hífen. Eles vão falar o seguinte: para que usar hífen se não tem sentido completo? Tá bom? Então, por exemplo, você pega assim, semicírculo. Antigamente o pessoal grafava esse troço com hífen. Hoje não, tudo junto, ó, semicírculo. Porque o semi não quer dizer nada. Então junta tudo. A regra é essa, tá? Junta tudo. Aí você tem semicírculo, você tem, por exemplo, hiper calado, uma pessoa muito calada, né? Uma pessoa hiper calada, certo? Junta tudo, sai juntando tudo, tá bom? Então essa é a regrinha. Ora, o que acontece? Existem palavras que não dá para você juntar, que vão fugir essa regrinha. Por exemplo, micro-ondas. Quando as letras forem iguais, a gente não junta, tá? Tem que ficar o quê? Separadas, tá bom? Micro-ondas você não junta, você mantém separadas, tá bom? Então aqui tá certinho. Veja que ele quer exceção, tá? Ele quer todas corretamente, com exceção de. Então aqui não junta, fica certinho aqui. Mas seminu junta tudo, tá bom? Se as letras são iguais no encontro, a gente não junta, tá? É igual, ó, hiper, racional, tem que ser com hífen. Por quê? O R é igual ao outro R. Final do prefixo, início da palavra não junta. Herói continua acentuado? Continua. Porque quem perdeu o acento, gente, são as paroxítonas formadas por ditongo, ó, heróico, ideia, ó, eia, tá vendo? Quando exatamente o ditongo está na paroxítona, perdeu aqui o acento, tá? Feiura também perdeu o acento. Por quê? Quando a gente tem hiato precedido de ditongo, não tem mais acento. Então, ó, hiato precedido de ditongo, né? Vai ficar agora sem acento. O que acontece com feiura? Basicamente, é a única palavra do português mesmo, é feiura, baiuca, tá? Baiuca, tá vendo? Ó, é o hiato precedido do ditongo. Ditongo aqui, tá bom? E neorrealismo, o que vai acontecer? Opa, tá vendo que as letras são diferentes aqui? Então você tem que juntar. A regra é essa, letras diferentes tem que juntar. Então vai ficar o neorrealismo. Faltou dobrar o R. Neorrealismo. Ao juntar tem que dobrar o R para dar o som de R, né? Aquele R alveolar. Então fica neorrealismo, tá? Aqui permanece separado, aqui está correto. Aqui, a exceção era essa por causa de neorrealismo, tá? E mas interracial não junta? Não, porque inter, gente, já tinha R em racial também.
Aqui já tinha, então aqui eu não posso juntar. Aqui é o mesmo caso de micro-ondas, tá bom? E Android? Ó, paroxítona formada por ditongo. É o caso de heróico, caso de ideia. Semi-analfabeto, junta tudo. Relém, ó, os hiatos formados por EE ou O perderam os acentos, tá? Perdem os acentos. Hiatos, acentos. Hiatos formados por EE ou O perderam um acento. Portanto, a única errada ali é neorrealismo. E 27, chegando aqui ao finalzinho já. A passagem, né? A impunidade dos criminosos também é apontada como uma causa, como quadro de violência que assusta, predomina o tipo de figura de linguagem apontada corretamente na seguinte opção. Olha só, gente, vou dar uma dica para vocês. Toda vez que tiver letra maiúscula, tá vendo? Nome próprio de grupos, tipo Brasil, sei lá, Flamengo, né? Nome próprio de grupos. Por exemplo, o Rio de Janeiro. Quando tiver nome próprio de grupo, pode marcar metonímia. Porque metonímia é uma parte pelo todo, certo? Sempre a parte pelo todo. Mas quando vem isso aqui, o aluno custa achar. É metonímia, porque você está falando do país pelo seu povo. A violência assusta o Brasil. Não é o país que se assusta, não é o país, não é o Estado brasileiro, mas são as pessoas que moram aqui dentro, tá? A metonímia é parte pelo todo. Então, quando vierem essas palavras com letras maiúsculas, pode marcar a metonímia, tá bom? O que é o eufemismo? Uma suavização. Certo? Quando você não quer falar que a pessoa morreu, você diz que a pessoa está muito mal. Não quer falar que o colega foi reprovado, fala que ele não foi tão mal assim, tá bom? Então é uma suavização, tá? A comparação, gente, ela vai acontecer quando eu tenho elementos de comparação, como, tal qual, né? Se você falar o seguinte, olha, ela é venenosa como uma cobra. Se você chamá-la de cobra, ó, ela é uma cobra. Se você chamar assim de cara, isso aqui é uma metáfora. A metáfora é aquela comparação direta. Metáfora, ou seja, você não comparou, tá? Você simplesmente associou. Metáfora é uma associação direta. Se colocar um elemento de comparação, vira comparação. Tá bom? E o que é hipérbole, povo? Hipérbole, exagero. Chorei, né, um mar de lágrimas. Estou morrendo de fome. Hipérbole, tá bom? Antítese. O que é antítese? Oposição. Tá? Uma oposição possível. Por exemplo, chorei de tanto rir. Chorei de tanto rir. Chorar e rir, oposição. Tá? Antítese seria uma oposição possível. Perfeito? Portanto, na passagem assim você tem uma metonímia. E 28, né? Aqui praticamente, chegando no finalzinho. Vamos lá. A expressão entre travessões funciona sintaticamente como? Galera, aposto. Por que é aposto? Aposto é um termo nominal equivalente, sinalzinho de equivalência, né? A outro termo também nominal, tá? É um termo nominal equivalente a outro. A dica que eu dou para o aluno é guardar, é um substantivo que equivale ao outro. Um substantivo que equivale ao outro. Quando você fala assim, a corrupção precisa ser extirpada dos órgãos públicos, polícia e justiça, inclusive, de maneira exemplar. Quando você olha polícia e justiça, isso aqui são substantivos. Polícia e justiça são órgãos públicos. Tá vendo? Ó, há uma equivalência. Tá vendo? A este substantivo. Então, aqui você tem o quê? Aposto. Tá? Aposto. Perfeito? E questão 29, ele diz assim: é preciso que se chegue aos barões dessa atividade ilícita. A colocação do pronome oblíquo não foi correta, né, tal como ocorre com a seguinte opção. Galera, vou dar uma dica para vocês, show de bola. Toda vez que vocês virem que e não, que é o que aparece bastante em concurso,
que e não, eles vão atrair o pronome oblíquo átono, tá? Então, o que e o não, eles atraem, ó, o pronome oblíquo átono. Sempre atraem, aparece muito em concurso público, tá bom? Então, aqui tá certinho, ele quer uma correta como a de cima, tá? Por que a letra A está errada? Porque aqui nós temos um advérbio, tá certo, gente, de tempo. Ele tem um valor também que lembra negação. Toda vez que você tem advérbio atrai pronome. Principalmente se lembrar a ideia de negação, tá? Jamais se misturam. Neste Brasil, se explica? Não, explica-se. Por que não pode ser se explica? Porque você não pode iniciar, tá certo? Ó, não se inicia a frase com o pronome oblíquo átono, tá bom? De jeito nenhum. Mas aqui não tá no início, tá sim. Tá vendo esse adjunto adverbial? Tem vírgula depois dele. Então eu digo que a sentença vai iniciar. Então não pode, explica-se. Você não inicia a frase com oblíquo átono, não pode, tá? Vamos à letra C. Se, cuidado que esse C é condicional, em conjunção. Se os controles internos não funcionassem, vírgula, boa parte dos agentes permitiria-se errado, não pode, não, ó, não há pronome oblíquo átono após futuro, hein, gente? De jeito nenhum, tá? Ou você fala que boa parte da gente se permitiria, né? Pode ser assim, ou pode ser também na forma de mesóclise, ó. Permitir se ia. Permitir-se-ia, boa parte, né? Parte permitir-se-ia. Tanto faz, mas após verbo no futuro não pode, tá? Também não posso ter oblíquo átono após particípio. Olha a letra D. Tornado-se severas as punições? Não. Ó, não há pronome oblíquo átono após particípio. Só essas regrinhas que vocês já viram aqui ajudam pra caramba, tá certo? Aqui já é praticamente uma prova inteira quase sobre esse assunto, tá bom? E na letra E? Letra E é certinha. Por quê? É o seguinte, gente. A regra diz que as conjunções, olha só, conjunções subordinativas, aquelas conjunções maiores, embora, né, as causais, concessivas, finais, etc., as conjunções subordinativas exigem próclise. Ou seja, elas atraem pronome para perto delas, as subordinativas. Ocorre que no grupo das coordenativas, a conjunção alternativa também exige próclise, tá? Então, ó, no grupo das coordenativas, certo? As alternativas exigem próclise, certo? Então, cuidado, por isso que teve próclise ali do pronome. As conjunções alternativas ou, né, quer, seja, exigem próclise, perfeito? Então, 29, penúltima, letra E. E vamos para a última questão, questão 30. Ele diz assim, assinale a opção em que a reescrita do trecho extraído de 3, né, texto 3, nessa reescrita não houve desvio gramatical quanto ao uso da pontuação. Vamos aqui observar a letra A primeiro para a gente corrigir. Sociólogos, educadores, psicólogos, outros estudiosos. Posso parar aqui? Posso parar aqui? Não, está separando o sujeito do verbo. Veja que dá para usar aquela regrinha, tá vendo? Ó, separou o sujeito do verbo, tá? Eu vou para a letra C. Ele diz assim, a falta de perspectiva leva, ó, vou pular tudo, ó, leva crianças e jovens a se tornarem presas fáceis dos tentáculos. Tentáculos de quem? Deu erro, tá vendo? D. Nos morros e favelas do Rio de Janeiro, vírgula, de Belo Horizonte e de outros centros urbanos do país, para aqui, e dos centros urbanos do país, vírgula, tá vendo? Ficou um pouco estranho, né? Mas vamos lá.
O crime organizado ocupa o quê? Tá? Porque aqui eu posso falar, começou com adjunto adverbial, ok, tudo bem, paro aqui. Mas o crime organizado ocupa o quê? Preciso seguir, tá? Então errada. E é o traficante que se eu pular o par de vírgulas, que emprego não, é o traficante que fornece. Se eu tivesse parado aqui, colocado uma vírgula aqui depois de ocasiões, aí daria um pouquinho certo, ó. É o traficante que fornece o quê? Precisa seguir, tá vendo? Errada. Portanto, correta a letra B de bola. Veja que aqui nós temos, ó, a exclusão social, vou pular outra versão, ó. A exclusão social é uma das principais causas desse descalabro. Tá vendo? Resposta a letra B de bola, certo? Galera, espero que tenha ficado claro, tá? Tenha ficado fácil vocês compreenderem, tá bom? Boa temporada de estudo para vocês.